Boa tarde, porta-voz. Jussara Soares, do Jornal Como Globo. vai, Jussara? Porta-voz, eu tenho algumas dúvidas. Queria sobre a Semana do Brasil, que o senhor me falou. Que horas vai ser o lançamento amanhã? Vai ser pela manhã, à tarde? Vai ser à tarde. Tá. Hoje, o presidente vem falando que vai conceder indulto para algumas pessoas específicas. E aí ele citou no final de semana o exemplo do caso do Carandiru e do Eldorado de Carajás. Eu queria saber, para entender melhor, vai ser indulto ou será uma graça? Porque pela legislação, são coisas diferentes. E nesses dois casos, porque pela legislação, crimes hediondos, eles não podem ser... Não pode receber o indulto. Contemplados. Né? Contemplados. Então, eu queria entender melhor isso. Depois posso fazer outra pergunta? Tá, sim. Perdão, desculpe. É só essa. Primeiro essa. Tá bem, tá certo. O presidente seguirá rigorosamente o previsto na legislação. Não obstante, ele compreende que se fará necessária uma análise mais cuidadosa quanto aos profissionais da segurança pública, entre eles os policiais civis e militares, geralmente esquecidos, que já possam ser atingidos por sua decisão. Então, de forma bastante objetiva, o presidente vai ater-se à legislação in totum para a efetivação desse indulto. Ele não tratou comigo da questão que você colocou, que é a graça. Ou seja, ainda é um estudo, porque são coisas diferentes. Com relação, são coisas diferentes. A primeira parte está sob uma análise mais detida, e a segunda, que essa questão de graça, ele não tratou comigo. Tá. Sobre esse encontro hoje com o ministro Moro, queria saber se daí a gente já consegue dizer quais são os pontos que serão vetados. Porque no final de semana o presidente também falou que pelo menos 9 pontos devem ser, e ele estava sob análise ainda. Já tem algum detalhe a mais sobre isso? Ele comentou... São 10, e ele já está vivamente decidido sobre 9, que 90% dos vetos apresentados pelo ministro Sérgio Moro serão atendidos por ele, presidente da República. E o último desses vetos, ele ainda está por analisar, não considerando ainda no momento vetar ou não, ainda está sob análise. Então, daquilo que o ministro da Justiça e Segurança Pública promoveu e apresentou ao senhor presidente, 9 efetivamente ele já decidiu. Quais são? Eu não posso adiantar. Ok. Agora, só 2 coisas em relação à agenda. A viagem de Letícia está confirmada? Isso é Para? Letícia Colombo. Não. A viagem de Letícia hoje, nós tivemos um avanço com relação a ela, que é a seguinte. Por questões de orientação médica, o presidente precisará, a partir da sexta-feira, entrar em dieta líquida. A consequência disso, naturalmente, é praticamente inviabilizar uma viagem à Letícia nesse momento. O que é que o governo brasileiro está antevendo? A possibilidade de um substituto ao presidente da República, uma autoridade que possa substituí-lo nesse evento, ou, eventualmente mesmo, a postergação, a fim de que o próprio presidente, pela importância que ele atribui ao tema, possa estar presente em uma futura reunião. E ainda, agora, por fim, sobre a 7 de setembro, qual deve ser a programação, custos, o que tem? Eu tenho alguns dados para vocês. Até o momento, as informações que nós temos sobre o desfile de 7 de setembro são as seguintes. Estarão cerca de 3.000 militares desfilando ao longo do nosso eixo monumental, 2.000 militares envolvidos com segurança e trânsito, cerca de 1.500 instituições civis, como escolas do DF, crianças do Distrito Federal atendidas pelo programa Força no Esporte do Ministério da Defesa também vão desfilar. Tropas fora de Brasília, que estarão presentes, cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, a Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, tripulações de blindados da Marinha e do Exército Brasileiro, aeronaves da Força Aérea que vêm de Anápolis e do Rio de Janeiro, aeronaves do Exército Brasileiro que vêm de São Paulo, aeronaves da Marinha, que vêm do Rio de Janeiro, e a famosa Esquadrilha da Fumaça, que fechará o desfile.
A atividade levará cerca de 1h15 e não haverá discurso. Algum de vocês nos havia enviado uma pergunta com relação a isso. Então, o presidente não está promovendo um discurso nesse evento. Ao mesmo tempo, haverá uma exposição de equipamentos das 3 forças e dos órgãos de segurança pública, como ocorreu no ano passado, na própria esplanada dos ministérios, no período de 5 a 7 de setembro. Porta-voz, boa noite. Matheus Rodrigues, da TV Globo. Tudo bom, Matheus? Tudo jóia. Sobre o desfile, ainda sobre o desfile de 7 de setembro, Sim. Considerando essa restrição médica que vai causar o cancelamento da viagem, o presidente está definido se ele desfilará em carro aberto. O senhor disse que ele não vai falar, mas ele vai participar, vai chegar em carro? Ele estará presente na cerimônia. Com relação ao tipo de veículo que ele vai utilizar, eu não tenho autorização para divulgar. E avanço um pouco mais, a primeira-dama já estará presente no palco, perdão, no palanque, obrigado. Já estará presente no palanque quando da chegada do senhor presidente. Okay. Só uma dúvida também, o senhor falou em cerca de 1.500 instituições civis, são 1.500 pessoas, é isso? O dado que me passaram são 1.500 instituições civis. Tá, isso aí de todo o Distrito Federal, são escolas, grupos, etc, etc. Maravilha. E por fim, o senhor citou, ao falar da agenda com o ministro Weintraub, da MP da Liberdade Educacional. Eu confesso que eu nunca ouvi falar sobre isso. A gente tem detalhes? Com relação à questão da carteira de identidade digital. Okay. A carteira de identidade digital deve ser assinada esta medida provisória na próxima quinta-feira. E com relação às escolas cívicos militares, ao que tu nos diga na sexta-feira. Uma é medida provisória, a da carteira de identidade, e o outro é decreto, no caso das escolas cívico-militares. Mas só para esclarecer, essa da carteira de identidade digital, essa carteira estudantil digital, imagina? Sim, carteira estudantil digital. Seria aquela ideia de não vincular mais a UNE, a UBS, não enfim, tem tirar... nesta informação como vai proceder-se as questões administrativas no entorno, inclusive da carteira de estudante antiga. Neste caso, eu te rogo que avance a pergunta ao Ministério da Educação. Porta-voz Pedro Vilela, da Agência Brasil, boa noite. Pedro. Então, a carteira de identidade estudantil digital, quinta-feira, assinatura de medida provisória. Sim. O horário mesmo? Ainda está por ser definido. O ministro Weintraub tratava com o presidente quando eu adentrei para o pré-briefing. O presidente hoje pela manhã, ele comentou sobre uma polêmica envolvendo o presidente aí da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, com o secretário Carlos da Costa, do Ministério da Economia. O presidente chegou a dizer que pediu uma apuração do caso, ligou para o ministro da Economia também para que ele pudesse apurar essa questão. Eu queria saber se houve uma evolução de lá para cá em relação a esse caso, o que o governo pretende fazer, se o governo já descobriu se há, de fato, alguma situação ruim nessa relação entre os dois. Há algum problema identificado e o que o governo pretende fazer em relação a isso? Tá bem, Pedro. Do que temos de momento, o presidente conversou com o ministro Paulo Guedes e aguarda do ministro esclarecimentos com relação ao ocorrido. Segundo informações que nós obtivemos do Ministério da Economia, o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, que é o senhor Carlos da Costa, está tomando as providências judiciais para interpelar o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, que é o senhor Luiz Augusto de Souza Ferreira. Nesta segunda-feira, o secretário afirmou que todas as suas solicitações foram feitas com a determinação que deveriam passar pelas áreas jurídicas competentes. Então, é um ponto específico do Ministério da Economia, não obstante, a fim de promover uma melhor transparência junto a vocês, nós estamos adiantando a nota do Ministério da Economia. Só uma última questão de agenda. Quarta-feira, Anápolis confirmado. Tá. Boa noite, porta-voz. Beatriz, da Rede Tudo TV. Bom, Beatriz? Tudo bem? Tudo bom. Hoje, mais cedo, o presidente também falou que, apesar da cirurgia, continua
com a intenção de ir à ONU, né, à Assembleia. Tem algum detalhe sobre previsão de data de ida? 22 a viagem, retorno 25 de setembro, com o discurso do senhor presidente no dia 24. Os detalhes mais aprofundados da viagem ainda estão por análise da nossa chancelaria e da própria presidência da República. Mas ele vai, pode ter certeza disso. Estava de férias, cara? Não, na verdade eu estou cobrindo férias de uma repórter. bem. Porta-voz Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta de agenda sobre quarta-feira. Hoje teve uma agenda aqui no Palácio do Planalto do presidente com a direção da CONAMP. E o presidente foi convidado para participar do congresso deles, que vai ser quarta-feira em Goiânia à noite. Eu queria saber se tem alguma possibilidade do presidente ir a essa agenda. Obrigado. A agenda do presidente em Goiânia, até o momento, é a relativa ao KC-390. Anápolis, né? Anápolis, é. O KC-390 pousa em Anápolis e aí nós vemos um belo avião produzido pela indústria brasileira, com tecnologia brasileira, que já está sendo capturado e comprado por países. Eu sei, inclusive, Portugal comprou 5 dessas aeronaves. Então, vai ser um salto de qualidade tecnológico e na área da soberania por meio da Força Aérea Brasileira. Paz e bem para vocês. Pois não. Desculpe, Cláudia Gonçalves, TV Record. Só queria perguntar se algum chefe de governo, chefe de Estado, vai participar de 7 de setembro aqui com o Neste presidente. momento, nós temos informação de embaixadores. Obrigado.